Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Recultura, o podcast sobre empresas, cultura, performance e resultados, que é oferecido pela Peak Digital, né, sua plataforma de crédito sem juros para colaboradores de empresas conveniadas. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial. É um cara que eu conheço já há bastante tempo, né? E a gente sabe da trajetória dele, vai contar um pouquinho com a gente. E eu queria que você começasse se apresentando, né? Quem que é o Agadir, né? De onde que ele é, o que que ele fez, né? Qual que foi um pedacinho da tua trajetória para estar aqui onde você tá hoje e logo depois a gente vai falar o que que o Agadir faz. Vamos lá, eu sou Agadir Gondim, casado com a Cíntia, pai do Ian, tem 48 anos. Esses dias eu tava pensando que eu tinha 38, mas era 48 mesmo. Fundador da HD Tecnologia há 31 anos, sócio do Willames, do Fabiano e do Ulisses lá na HD Tecnologia. Tem outros sócios em outros empreendimentos. Tem um que a gente potencialmente parceiro aí na Pixaí. Tem investidor anjo, através principalmente do veículo do Midwest. Gosto muito de inovação. Sou triatleta, fiz o Ironman de Florianópolis no ano passado. Casado, cristão, pai. Assim, acho que só isso aí já é motivo pra um monte de gente me odiar, né? Agadir, você tá há 31 anos à frente da HD Tecnologia, então você é uma vida, né? É mais velho do que talvez alguns dos meus sócios. E você também está envolvido nesse mercado de inovação, de startups. Então você tem visto empresas nascentes, empresas que estão com menos tempo que você, com 1 ano, 2, 5, 10 anos também. Qual que é a principal diferença que você percebe hoje de uma empresa de tecnologia como a HD, que já é consolidada no seu mercado, versus essas empresas nascentes ou startups de tecnologia? Olhando como se fosse um carro, assim, o para-brisa é o mesmo da empresa que abre agora. Agora, o retrovisor, a gente tem um histórico bem maior, né? Muito erro, muito acerto, muito aprendizado. E uma coisa interessante é assim, no retrovisor tem muita gente que conhece a gente, né? E isso é muito bacana. Então, assim, igual você me convidou, porque me conhece há muitos anos, de forma consistente, evoluindo sempre sobre o mesmo assunto. E isso facilita muita coisa. Então, assim, da mesma forma como a gente conhece, a gente é conhecido e isso facilita. Tanto numa empresa estabilizada quanto numa iniciativa de inovação. Eu não lembro há quantos anos, sei lá, mais ou menos uns 5 anos atrás, eu queria ver um negócio lá em São Paulo e eu falei, cara, o Marcos tá lá dentro. Eu acho que com 3, 4 perguntas ele vai me resolver um monte de coisa. Aí lembra? Eu Lembro. te liguei, cara, você pode me receber aí? Posso. Falei, então bacana. Eu fui e, cara, você não sabe o tanto que foi massa aquilo ali. Eu cheguei e falei, Marco, tô fazendo isso, 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 isso. Eu falei, cara, conta isso pra ninguém, não. Corta essa parte aqui, que isso aqui não soma, não. Isso aqui tá te atrapalhando. Lembra disso? Lembro. Ter o backlog facilita, sabe? Eu acho que isso é uma vantagem pra quem sabe usar. O problema, pra quem quer inovar agora e tem muita experiência, talvez seja achar que sabe. Achar que sabe, sabota. Assim, eu acho que eu sou bem mais velho que você, né? Eu tenho 48, você tem 30 e 38. 38, 10 anos mais novo. Mas quem foi lá em São Paulo te fazer a pergunta foi eu. Então, assim, tem que ter humildade de saber, pô, o cara é bem mais novo. Quer dizer, se foi 10 anos atrás, você tinha 28. E eu fui lá te perguntar. E vou de novo, se for preciso. E vou no de 15 anos também. Não tem. Ele sabe, eu não sei. Não tem essa questão. E a humildade de aprender, se não tiver, a idade atrapalha. A idade, o estabelecimento. E tem umas frases ameaçadoras, assim, que tem que cortar na raiz quando ela acontece numa empresa tradicional. Sempre foi assim, não vai dar certo, eu já fiz isso. Isso sabota, isso derrota muita coisa. Agadir, então, conta pra gente o que que a HD Tecnologia faz, o que que é o Lírio, né? Como que vocês estão posicionados nesse mercado. A HD Tecnologia nasceu para ajudar o empresário a tocar o negócio. Então, assim, se a gente olhar pelo retrovisor, que eu tô falando que o backlog o histórico é importante. Se você olhar 31 anos atrás, a preocupação talvez poucos do que vão ouvir vão lembrar,
a gente tinha uma inflação que o preço das coisas mudava todos os dias. Então, um sistema que mantivesse os preços atualizados era muito importante. Assim, não é nada que dava para fazer por API integrada, um webhook, não tinha Não essas tinha coisas. isso. Então, assim, você tinha um material de construção, ele tinha ali 3, 4 catálogos, 20 fornecedores referências de preço, e aquelas coisas precisavam ser atualizadas todos os dias. A primeira coisa que eu fiz nesse sentido foi na empresa de um tio meu, com loja de material de construção, realmente, assim, manter um catálogo com 12, 15 mil itens atualizados todos os dias era uma loucura, né? Hoje o Mercado Livre tem milhões aí atualizados por segundos, até preço por perfil, por região, por um monte de coisa. Naquela época isso não era viável. Aí ajudando o empresário, depois tinha aquele negócio de assim, conversar. Eu tô falando coisa que hoje parece que não existia, mas existiu, igual Sim. dinossauro também existiu. Tinha um negócio de você conversar com o vendedor, pagar no caixa, pegar no pacote, administrar isso de forma manual era terrível. Então, ele tá falando em empresas, indústrias que vendiam no varejo, atacado, varejo em si e tal, isso era bem complexo. A gente resolveu isso. Ajudou no processo da inflação, e aí veio o governo criando obrigatoriedades. Acho que assim, quando o governo não atrapalha, ele já ajuda bastante, né? Mas Demais. ele veio complicando. Aí, de repente, você tinha as maquininhas passando cartão de crédito, aí já entra muito na sua expertise. E aí o governo viu, pô, mas todo cartão tá passando na maquininha. Aquele cupom ali podia gerar uma receita, né? Aí veio o cupom fiscal, a HD foi a primeira do Centro-Oeste. Assim, é fácil de saber porque a Bematec era a única fornecedora da época e o primeiro equipamento que foi liberado para a região foi pra gente. E a gente homologou em questão de 2, 3 dias, então... A primeira de cupom fiscal, que é É. impressora térmica e... E depois de TEF. Hoje é térmica. Aham. Na época era pem, 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 pem. Vocês devem ouvir esse barulho de vez em quando, ele ainda faz por aí ainda. Aí depois veio o TEF, que era o cartão junto com o SF. Aí depois veio o SPED, que é o mesmo SPED até hoje. Até aí com reforma tributária e etc, a gente tá falando do mesmo SPED. Sistema Público de Escrituração Digital. Mas aí a gente continua ajudando o gestor. Assim, hoje, além do produto principal, que é o ERP, a gente começou a fazer produtos satélites que orbitam em torno do ERP, do nosso ERP e de outros ERP. A gente criou a LIS, que para alguns outros sistemas tem outro nome. LIS é Lírio Inteligência Simples. Que ela conecta no ERP e em vez de relatórios, gráficos, etc., o empresário conversa. E ela responde. Então, assim, por trás tem alguns motores públicos, mas a gente jamais compartilha dado do cliente com um motor. Então, a gente fala, ó, o cliente está perguntando sobre isso, como é que eu modelo a resposta, aí a hora que eu pego tudo isso, eu rodo as queries e aí eu monto a resposta para o cliente. Então, assim, o dado do cliente não sai dele para IA, que é um negócio perigoso. Uhum. Entrando no assunto de cultura, Gadir, primeiro, o que você considera cultura? O que é cultura para você? Empresarial, corporativa? A cultura é a consistência do que você faz todo dia, assim. Você tá no... Se você não tiver nenhuma instrução, você vai fazer exatamente daquele jeito. Então, assim, a cultura roda na empresa quando os sócios não estão lá. Ela roda nos clientes quando a gente não tá lá. E normalmente a gente não tá, né? A gente sofre. É o que o cliente fala de você. É o que o colaborador fala de você. E é um assunto bem amplo, bem complexo, né? Acho que se for falar de cultura aqui, seu podcast tem vida longa. Porque não acaba, o assunto não acaba, Não, né? não. Eu tinha um preconceito com essa questão de cultura. Eu consegui trabalhar melhor isso naquela época que você foi visitar a gente lá em São Paulo, que a gente tava, né, numa imersão, que a gente ficou quase um ano dentro de um prédio do Google, e esse era um assunto muito, muito pautado, muito discutido, né? Porque existia-se alguns mitos sobre cultura, que cultura era muito mais aquele ambiente que tinha piscina de bolinha, né? Que tinha o benefício de um dia de folga por semana, né? Ou o dia de bermuda. E com o tempo eu fui aprendendo que cultura não é sobre isso, é exatamente sobre o que você falou, né? Cultura é o que a empresa faz, como ela se comporta quando
o fundador não tá ali dentro. Quais são os argumentos da cultura da HD Tecnologia hoje que você acha que são mais fortes, mais presentes e mais vivenciados pelo seu time? Cara, o compromisso com o cliente, você nunca vai ver um analista, um consultor da HD perguntando assim, qual o ticket desse cliente? Eu te confesso, nunca vi um perguntando. Não, passa esse na frente porque ele paga mais. Eu acho que tem um monte de empresa que faz. Sim. Você citou algumas software houses aí, elas fazem isso. Então tem até times para atender cliente do ticket A, B, C, D. E a gente não tem isso. O nosso compromisso é com o cliente. Qual cliente? Todos eles. Até porque o nosso cliente é a empresa, é o CNPJ. E o nosso compromisso não é. O compromisso primeiro é com o CNPJ, mas o compromisso do atendimento é com a pessoa. Então, assim, eu não atendo a pronúncia. Eu falo piqui digital e. É pique. 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 É De pique pega. Pique. Até esqueci o que eu ia falar. Mas, assim, é esse o compromisso, assim, do foco no cliente. Então, assim, isso gera algumas coisas importantes. Então, assim, na hora que o nosso cliente começa, a gente tem que estar pronto para atender. Então, assim, tem uma IA que faz um atendimento prévio. A gente tomou extremo cuidado para começar a deixar a IA fazer um front com alguém. Mas, assim, uma das primeiras coisas que a gente cuidou foi assim: qualquer sinal de que a pessoa quer falar com o humano é transferido de imediato. Sim. Então, assim, humano, atende, socorro, por favor. Qualquer coisa que saia do contexto, ele cai para o humano rápido. Então, o objetivo que a gente colocou a IA foi tentar facilitar e acelerar para o cliente. Ou, principalmente, às 2, 3, 4 horas da manhã, que não tem ninguém para atender. Ele conseguir tirar a dúvida, a IA, ela explora a base de conhecimento, ela entende ele e tal. E, assim, o primeiro atendente que chegar vai receber aquilo ali para resolver a demanda. Esse é um tipo de cultura. Teve algum momento que você percebeu que a cultura que estava saindo de um aspecto daquilo que vocês acreditavam, gostariam, que você precisou voltar, reprogramar, refazer? Várias vezes. Assim, algumas chocantes, assim. Teve uma época, eu me afastei da empresa, afastei da gestão da empresa, 2000, 2001. Eu fui ser diretor de franquia da DataSul, que era a maior software house do Brasil na época. E ali foi meio complicado. Quando eu voltei, eu deixei um dos atuais sócios, já era sócio até então, e ainda bem que ele tava lá e manteve, né? Assim, o Will ficou firme ali e manteve os principais aspectos culturais. Mas, assim, entraram algumas pessoas com um conjunto de valores muito diferentes. E aí, eu demorei, assim, quando eu voltei pra dentro da empresa, de ficar dentro da empresa e olhar, eu tava meio perdido, porque tava tendo muito cliente insatisfeito, as próprias pessoas da empresa insatisfeitas com aquilo. E aí eu gastei mais de mês tentando separar, assim, o que tava acontecendo. E por incrível que pareça, a hora que eu peguei no caderno e anotei o nome das pessoas, gerou 2 grupos distintos. Não é pessoas boas e pessoas ruins. Eram pessoas que estavam resolvendo os problemas e pessoas que estavam criando os problemas. E nesse dia, eu tomei a decisão, chamei o Will, que é sócio, a gente chegou na decisão. Eu tive uma ideia. Aí depois a gente foi trabalhar e, assim, tinha uma pessoa só naquele meio ali que tava, vamos tentar resgatar e tal. Vou repetir, porque, assim, tem pessoas desse grupo que foi desligado naquele dia. Foi um dos piores dias da minha vida. O dia de tomar Sempre é estômago, difícil para empreendedor. não dormi direito, passei mal pra caramba, dor de cabeça. Eu falei, mas não tem jeito, ou eu faço isso ou vai quebrar. Ou eu tiro essas pessoas, amanhã eu posso correr o risco de precisar tirar todo mundo. Aí é todo mundo, aí seria todo mundo. E foi punk. E falei, e detalhe. Aí, assim, outras coisas punk pra empresa. Eu fiquei 2 anos afastado, deu uma bagunçada no caixa. O caixa mata, a cultura mata, Sim. o caixa. A cultura mata quando chega no caixa. Aí, das 6 que recebiam mais valores, eu peguei e falei: olha, vocês confiam em mim? É primordial que vocês confiem em mim. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro pra pagar o acerto de todo mundo. Ah, como assim? Não, vou pagar.
Tem um fluxo, tem não sei o que e tal. E tem meu patrimônio pessoal. Eu vendo se for preciso. Vou pagar todo mundo. Só que assim, se alguém precisar entrar no X para receber, vai demorar mais. Se vocês me derem um tempinho aí e tal, a gente dá um jeito de corrigir e pagamos todo mundo, graças a Deus. Mas foi assim, uma sequência terrível. Você demitir 50% da empresa. Alguns são amigos até hoje, mas assim, foram dias ruins. E o principal, valores incompatíveis. E hoje, quando a gente olha para esse mercado de tecnologia, com tudo que tá vindo, que tá acontecendo, ainda é um desafio recrutar pessoas, né? Parece que uma nova geração tá surgindo já com a matriz tecnológica pronta, né? Já nasce com o device na mão, já nasce ali acessando a IA. Mas ainda é desafio contratar, às vezes, bons programadores, né? Bons analistas de sucesso do cliente. Como é que vocês enfrentam esse desafio hoje de recrutamento dentro da HD, né? E o que é mais importante no momento de você escolher uma pessoa? O que a gente prioriza. Tem aquele famoso chá, né? Competências, habilidades e atitudes. A gente prioriza as atitudes. E aí, porque as atitudes mostram os valores. E se os valores da pessoa são compatíveis com o da empresa, 90% está resolvido. O difícil é conseguir avaliar esses valores e essas atitudes, porque você não consegue fazer através de perguntas óbvias, você não consegue fazer nada. Tem que ser. Como é que é? As perguntas que a gente mais faz. Como é que é no seu dia a dia? Como é que é na sua casa? Que hora que você acorda? O que você faz domingo? O que você faz sábado à tarde? Você estuda o quê? Quais foram os últimos livros que você leu? Pra essa geração mais nova, você perguntar o último livro que leu, cara, não é legal. É, Assim, os que leram não lembram nem a cor da capa. é Aí isso. é ruim. Aí também você pede, quando passa por mim, eu peço. Eu sempre peço uma carta com 2 perguntas. Por que você quer entrar aqui e por que eu tenho que te contratar? É só isso. Mas à mão. Aí você vê, tem gente que responde com uma linha, uma preguiça absurda. Tem gente que a frase não consegue, sabe? No Chamex, escrever em Escreveria. linha. Tem gente que não consegue ler, tem gente que não consegue concordância, tem gente que consegue não pôr nenhuma vírgula, nenhum ponto, nenhum acento do começo ao fim do texto. Essas coisas vão gerar problema. Então, assim, se o problema maior foi esse, resolve, sabe? Até essa questão do português resolve. Se os valores forem compatíveis. Se essa pessoa falar assim, não, você vai ter que reforçar algumas coisas aqui que deveria ter sido feito lá no primário. Só que agora, adulto, é mais rápido, né? Você não vai ficar 4 anos para aprender a pontuar e acentuar. Com a IA, você mesmo se vira aí. Mas alguns hábitos mais difíceis, quando é fonética, por exemplo, não é porque a pessoa tem problema verbal, mas assim, você não pode pegar uma pessoa que fala mal e colocar no atendimento telefônico, por exemplo. Isso é problema. É o crachá da empresa, né? É, Atender o cliente falando problema. essa palavra é terrível. Problema, É, problema, é. assim, é uma das coisas que a gente toma muito cuidado. Agora, os valores sendo compatíveis, o resto é 80, 90%, tá resolvido. Gadir, falando agora um pouco de futuro, a gente tem em perspectiva aí novas gerações entrando no mercado de trabalho. A gente tem novas tecnologias como inteligência artificial. E isso, de certa forma, vai ser um desafio para a cultura das empresas, né? Eu não digo que as empresas vão ter que adaptar a cultura para isso, mas, no mínimo, elas precisarão fazer mudanças, adaptações, concessões, redirecionamentos. Como é que você enxerga esse cenário hoje de novas gerações e novas tecnologias chegando no ambiente empresarial? Complexo. Essa parte é complexa. Tratando de gente, tudo que envolve gente é complexo, mas assim, essa mudança geracional tá bem complexa. Principalmente, vou voltar no que a gente mais analisa no recrutamento, na seleção, na capacitação, no dia a dia, que são os valores. Então, assim, se a pessoa que está entrando tem os valores compatíveis, não vai ser tão difícil. Agora, assim, tá cada vez mais difícil, pelo menos para nós, encontrar as pessoas com valores compatíveis, porque se você vai na sociedade, alguns dos valores que a gente tem não estão sendo muito bem cuidados, principalmente na infância. Então, assim, Compromisso, responsabilidade. a pessoa às vezes, muitos falam assim, eu tenho dificuldade de acordar bem cedo. É normal, assim,
Que hora que você dorme? O que você come antes de dormir? Se você não resolver isso, você não vai acordar bem cedo. Então, não tem jeito. Não, eu como 5 pedaços de pizza, 00:30, tomo uma cerveja e vou dormir. É impossível, cara, assim. Sei lá, cada um tem um organismo, né? Pra mim, isso é impossível. Pra maioria das pessoas também. Se eu fizer isso, eu vou dormir mal. E 6, 7 da manhã eu não tô legal. Simples. Agora, 9 e pouco ali, eu tô fazendo minha última refeição. Descobri que a aveia faz um bem danado pra mim. Então, assim, 9, 9:30, tô comendo minha última refeição. Bacana. Normalmente tem aveia e uma fruta. Pronto, cara, assim, o sono vai ser bacana. Vou acordar legal. Tanto se for fazer atividade física, quanto se não for. Agora, essa geração, assim, de... Você deve conhecer a galera que joga videogame. Ah, não, eu jogo até 3 horas da manhã. Não vai acordar às 6, cara. O corpo precisa de alguma coisa. De um cuidado. Aí, tá, você joga videogame até de madrugada fazendo o quê? Tomando Coca-Cola. Cara, é uma injeção de um monte de coisa ali, né? Não vou nem falar dos componentes, que eu não sei de cabeça o que é. Agora, se os valores foram compatíveis, pai, assim, a casa tem o hábito. Cada um tem seu horário. Tem gente que é a hora que o sol escurece, tem gente que é meia-noite. Bem, mas tem um ritual, tem aquelas coisas ali, estuda, tem uma leitura, tem não sei o que e tal. Só que isso tá cada vez mais difícil. Sim. Gadira, a gente tá indo pro final do nosso episódio. Acho que a ideia é essa, né? Ter conversas práticas com outros empreendedores que compartilham com a gente um pouco da construção de empresas, construção de equipes e falam também, né, essas questões sobre cultura, né, para assim como eu tive esse preconceito no passado, que outras pessoas saibam que construir uma cultura é muito mais, né, do que construir piscina de bolinhas. É realmente você ter uma empresa onde está todo mundo voltado para o mesmo resultado, né? E eu queria que você deixasse aí suas dicas, suas contribuições, né, ou seu conselho para esses empreendedores que estão vendo a gente aqui, que estão em vários estágios que você já passou. Você já foi, né, um empreendedor de primeira viagem, hoje você está com a empresa aí há mais de 31 anos de mercado, você é investidor em várias outras empresas que estão começando. Então eu sei que você tem bons conselhos e boas práticas para esse pessoal aí, eu queria passar a bola para você. Eu fujo dos modismos, né? E das palavras muito de vanguarda. Mas, assim, para ter resultado, potencial, a chave tá nas pessoas. Assim, então, às vezes, a pessoa tá esperando que eu fale muito dos próximos lançamentos. Qual o playbook que usa? Qualquer coisa mais nova que vai lançar e tal. Cara, pessoas, valores, assim. Eu tenho sócios com valores muito compatíveis e às vezes pensa, né, tirar uma ilusão das pessoas assim, valores então pensam iguais. Não, cara, assim, o Williams, que é o meu sócio mais antigo, tem coisas que a gente pensa quase o contrário, mas com coerência, com respeito, no que a gente pensa diferente, é lógico que eu acho que eu tô certo, né? Mas ele acha que ele tá certo. Então, assim, aí tem um outro sócio também com muita coerência, cara, os valores, assim, acho que é muito necessário isso. Para ter resultado, pessoas boas, alinhadas, um propósito bem definido e dedicação, disciplina. Qualquer profissão, qualquer empresa não é uma corrida de 100 metros, nem startup que acha que vai nascer para vender amanhã, para captar dinheiro, para 1, 2, 3 rodadas e daqui 2 anos eu tô fora. Ilusão, assim, 5 anos no mínimo. Então, assim, é uma corridinha pelo menos de 5 quilômetros. Mas a HD já tá aí numa outra maratona, né? Os 31 anos aí, como se fosse uma corrida de... Sei lá qual a distância disso. Mas entender que com foco, disciplina, sem... Modismos, fórmulas mágicas. Sem modismo, eu falo muito assim, se você quer avião é avião. Você quer... Agora, um avião é melhor que o outro? Depende do que você quer, né? Nós estamos em Goiânia. Se eu quero ir para Inhumas, eu querer o Concorde, um Boeing 7, não sei o que lá, cara, não vai rolar. O setup dele para ele sair daqui para ir para Inhumas não é viável economicamente. Ele vai gastar horas para ajustar o básico, comunicar aquele procedimento.
O Teco-Teco, eu pego ele ali no Aeroclube, chega ali rapidão. Enquanto o Boeing tá se preparando. O Teco-Teco já chegou. Então, assim, para coisas de curtíssimo prazo, quando eu tô falando do Teco-Teco, eu tô falando do equipamento, da pessoa, do negócio que é rápido. Pum! Agora, se eu quero cruzar o Atlântico, eu preciso de um avião grande. O Teco-Teco não vai, não tem ponto de parada para cruzar o Atlântico. E aí o que conduz a gente nisso aí são as pessoas com valores compatíveis. Então, não são pessoas iguais. Pessoas iguais não agregam. Uma pessoa boa, ela pode até te ajudar a chegar do ponto A até o ponto B, né? Mas só pessoas boas e com valores vão te ajudar a construir algo que vai ultrapassar qualquer ponto. E que vai valer a pena, né? Vai valer a pena. Isso aí não é só... A gente tem que lembrar que o ambiente empresarial é como se fosse um aquário dentro da sociedade, né? Então, assim, essas pessoas compatíveis é muito importante quando elas também estão cercadas de pessoas compatíveis e, assim, com valores compatíveis. E valores compatíveis não é pensar igual. Pensar igual, 2 mais 2 na matemática é 4. 2 iguais que pensam iguais a 2 iguais dá uma coisa só. Sim. Em vez de 4 é 1. 2 iguais mais 2 iguais é 1. Não agrega em nada. A não ser que seja para carregar peso. Porque se for para pensar e para construir, não agrega em nada. Eu vou citar meu avô, que ele falava assim: a melhor coisa que tem é trocar ideia. Um chega com 2, outro chega com 2, sai 4 para cada lado. Assim, eu gosto muito das coisas simples. Não existe uma ordem de valores, Uhum. né? Todos os valores são importantes. Mas a gente sempre escreve simplicidade como o nosso primeiro valor. Talvez por isso a gente evita as palavras de modinha, as ondas e tal, mas sem as modinhas a gente tá sempre na vanguarda com a tecnologia. Vendendo ferramentas satélites para os concorrentes, atendendo bem os clientes, o básico, assim. Não adianta querer a vanguarda se você desconectar. Então, Gadir, nesse momento aí, eu queria que você contasse pro pessoal como que o pessoal te encontra, como que encontra HD, quem quiser saber mais ou entrar em contato com você ou com a HD Tecnologia. Marco, obrigado pelo convite, sempre bom, sempre positivo as nossas conversas. Para encontrar HD Tecnologia, hdtecnologia.com.br, nas redes sociais também sempre, HD Tecnologia. As minhas redes sociais, Hdir escreve só 4 letras, HDIR. Se você digitar isso na internet, provavelmente sou eu do outro lado. Agora, Hdir Gondim, com certeza absoluta sou eu. No Instagram, Twitter, a próxima rede que eles vão inventar. Não. A anterior, como é que é? Orkut, MSN, Mirk. Eu falo, vou deixar o povo procurar o que é Mirk. Mirk, que mais? Yahoo, qualquer um. Hdir Gondim, acha a gente lá. E sempre que puder colaborar ou contribuir com alguma coisa, pode contar comigo, que é o que eu gosto de fazer. Então, obrigado, Gadir. Agradecer ao pessoal. Lembrar que esse foi mais um episódio do Recultura, podcast para empreendedores, para a gente falar sobre cultura, engajamento, propósito, valores, resultados. E pedir para você que acompanha esse episódio poder se inscrever nas nossas redes sociais, no YouTube, Spotify, compartilhar com outros empreendedores também. Então, é isso aí. Vejo vocês no próximo episódio.